recebendo aqui o Daniel. Boa tarde, Daniel. Boa tarde. Muito obrigada pela presença. O Daniel, que é do BCU Brasil. Nós vamos falar um pouquinho primeiro o que é o BCU Brasil, para entrarmos no assunto aí, célula-tronco, sobre a questão do banco de cordão umbilical. O que seria o BCU Brasil, Daniel? Legal. O BCU Brasil é um laboratório especializado em congelamento de células-tronco do cordão umbilical. É um laboratório internacional, é o único internacional que atua no Brasil. Temos instalações no México, nos Estados Unidos e o nosso laboratório aqui no Brasil fica em São Paulo. Eu represento todas as operações do laboratório aqui em Curitiba. Aqui em Curitiba, você que está aqui em Curitiba está instalado há quanto tempo? Está desde fevereiro. Nós abrimos o escritório em fevereiro aqui então em Curitiba. É recente? É recente. Ótimo. Daniel, nós falamos aqui, é um banco de coletas de cordão umbilical. Para trabalhar com as células-tronco. Células-tronco a gente tem ouvido falar já há algum tempo, mas pouca gente ainda sabe o que é, para que serve, como que está todo esse processo. Exatamente. Aqui em Curitiba nós temos no banco de cordão umbilical já quantos? Cordãozinho umbilical guardadinho ali. Olha, é difícil precisar qual é o número exato, até porque existem diversos laboratórios operando, né, na cidade. Mas o que a gente sabe é que o potencial da célula-tronco é incrível para a saúde, né? Sim. Para que essa célula é utilizada? Ela é utilizada como uma célula coringa para restabelecer alguma função do organismo que tenha sido prejudicada. Hoje, principalmente, é utilizado para as funções, principalmente as leucemias. As doenças do sangue são as mais pesquisadas nesse sentido. Tá. Daniel, porque a mãe hoje, lembrando você, na verdade, a gente não colocou, eu não chamei a vinheta, mas Daniel, nós temos aqui toda terça-feira, quadro Cuidados com a Mamãe e o Bebê. Por isso o Daniel está aqui, sempre a Damares está aqui. Hoje o Daniel veio falar aí sobre que é um grande cuidado aí que a mãe vai estar tendo com o seu filho sobre a questão do cordão umbilical. Porque a criança, a mãe vai para o parto, seja cesárea ou parto normal, a partir do momento que sai dali, ela faz uma opção por guardar esse cordão umbilical ou não. Exatamente. Quando não se guarda, esse material é descartado. E a preciosidade desse material é que se descobriu a técnica de se extrair a célula-tronco que está presente no sangue do cordão umbilical. Então você vai retirar ali a célula-tronco que está presente no cordão umbilical e vai armazenar. E vai manter armazenado por um tempo indeterminado. Se houver uma necessidade de tratamento no futuro com célula-tronco, o bebê tem você estava comentando principalmente a leucemia. Exatamente. Porque daí a gente pode ser usado de que forma, Daniel? Os transplantes, né? É uma alternativa de transplante. A célula-tronco do cordão umbilical ela é uma alternativa para que a gente drible as dificuldades de se encontrar um doador de medula óssea, por exemplo, que seria um tratamento equivalente. Sim. Claro, obviamente, esse banco de cordão umbilical, isso é na iniciativa privada, né? Exatamente. Então, o banco de cordão... Existem hoje... no Brasil, o que está mais evoluído são os bancos privados, de fato. Sim. Existem algumas dificuldades ainda de operação com relação aos bancos públicos. Sim. O que a gente orienta a população é que procure o serviço. A gente quer incluir esse serviço dentro do plano de parto. O que eu quero dizer com isso? É comum hoje, durante a gestação, se planejar o quarto, o nome do bebê, a escolha do médico, da maternidade. O que a gente quer é que a família procure junto um banco que vá fazer a guarda das células-tronco do cordão umbilical. E esse material fica guardado tem um prazo limite ou não? Não se conhece o prazo limite. A técnica é utilizada por outras áreas de pesquisa e biologia. É a mesma técnica que se utiliza para congelamento de embriões, de óvulos, né? Sim. Então, é a criopreservação, é o congelamento em nitrogênio líquido, temperatura de menos 196 graus Celsius. Então, imagina-se que seja por tempo indeterminado. Indeterminado. O material mais antigo está a gente costuma usar como referência o primeiro transplante de célula-tronco, que foi em 1988. De sangue do cordão umbilical. Então já faz algum tempinho, né? Que nos dá um pouco de segurança para poder falar sobre isso. Com certeza. E tem sido usado, tipo, o primeiro foi em 1988, e tem sido usado com sucesso? Tem sido usado com sucesso. Nós temos já 4 procedimentos em que foi utilizado com sucesso o resultado. A célula-tronco do cordão umbilical ela apresenta algumas vantagens com relação às outras fontes, que é a idade dela, por exemplo, né? A minha célula-tronco do meu corpo tem 35 anos. É diferente da célula-tronco do cordão umbilical, que é ali do recém-nascido. E tem 9 meses, aproximadamente, aí, de modo geral tem 9 meses. A minha já tem 35 anos. Sim. E isso dá uma vantagem para ela em termos de interferência de medicamentos, as doenças que eu tive, alimentação, estresse, toda essa minha história de vida
pode ter, na maioria das vezes, prejudicou a minha célula-tronco e não fortaleceu. Com certeza, porque a do recém-nascido ali tá novinha em folha, pequenininha, não tem vício nenhum ainda, exatamente. Não tem nada. Porque isso, nós adultos, o corpo já tem vários vícios, já tivemos várias doenças, já porque a gente vai envelhecendo, é natural, cada dia que você passa vai envelhecendo. Isso vai interferir na qualidade dessa célula. Então, por esse ponto é que a gente informa que a célula-tronco do cordão umbilical é uma célula adulta, então não é célula embrionária, que também é bastante polêmica, com questões éticas e religiosas. Sim. Então, armazenar a célula-tronco do cordão umbilical está se armazenando célula adulta, está se armazenando saúde. Olha só, maravilha. E você não precisa citar nem valores e nada, mas é um valor ainda muito alto hoje no Brasil? Está bastante acessível, eu posso dar referência de valores sim, aproximadamente R$ 3.500 esse serviço pode ser contratado e existe também uma manutenção anual pelo material armazenado, que gira em média de R$ 600 por ano. Anual? Exatamente. Então, olha aí, você que agora está nos assistindo, falando, puxa, eu gostaria de saber mais ou menos o valor, eu estou grávida, eu quero sim estar levando o cordão umbilical do meu filho, aí a célula-tronco do cordão umbilical, fazer colocar nesse banco e o valor tem aí, ele colocou o valor aproximadamente R$ 3.500 e uma manutenção de R$ 600 por ano. A tendência com certeza com o tempo é diminuir esse valor, né? A gente usa como referência alguns valores praticados nos Estados Unidos, por exemplo, que tem esse serviço mais divulgado e mais unidades armazenadas, onde existe uma equiparação em que o valor lá é um pouco menor. Mas a gente precisa evoluir um pouquinho mais no Brasil ainda para que a gente possa equiparar. Diminua. Exatamente. É porque você que queira saber um pouco mais depois sobre todo esse procedimento, conhecer um pouco mais sobre o BCU Brasil, que é esse laboratório, depois a gente vai deixar todos os contatos, o site, para que você possa estar entrando em contato com o Daniel, pesquisando nesse site, porque esse é um assunto, com certeza o pai e a mãe que estão nos assistindo agora vai procurar saber mais. Porque quando já está ali, quando já sabe que a mãe está grávida, tanto a mãe, os avós, os pais em geral, sim, já começa a criar toda uma expectativa. E o que mais a gente quer é que a criança tenha saúde, e saúde da melhor qualidade para sempre. Exatamente. Se a gente puder fazer alguma coisa para que se em algum momento da vida aquela criança, a gente puder ajudar, não a criança, até adulto mesmo, né? Sendo o filho, porque o que mais o pai e a mãe não quer é ver seu filho mal. Exatamente. O que puder fazer para poder prevenir, ou saber, puxa, não, tá com alguma coisa séria, mas eu já me preveni lá quando ele nasceu. Já está guardadinho. Porque a evolução da célula-tronco está aí. Existe ainda muitos estudos e tem muito que se estudar ainda, né? Existe. Hoje a gente já tem uma indicação do Instituto Nacional do Câncer com uma relação de 80 procedimentos onde a célula-tronco é indicada como alternativa de tratamento, como indicação. 80. Isso já é realidade. Isso tudo é controlado como legislação, a Anvisa fiscaliza muito isso. E regulamenta, a gente tem então 80 procedimentos com indicação para tratamento com célula-tronco. E a gente já acompanha pesquisas também, tem uma relação de 200 doenças que a gente está só esperando essas autorizações, isso se tornar uma rotina, porque as pesquisas já indicaram sucesso no tratamento. Olha que maravilha. Por que, Daniel, demora tanto isso? Estamos esperando só autorizações para que já possa ser feito o tratamento. Vocês já pesquisaram, já é sucesso, já conferiram que realmente dá certo. Por que esse processo é tão demorado? As pesquisas envolvendo medicina e saúde pública são bem mais complicadas de se realizar do que outras ciências, por exemplo, né? De modo geral, existem 3 fases sempre. Primeiramente, é executada uma pesquisa dentro de um ambiente de laboratório com ensaios clínicos, são pesquisas in vitro, quando a gente chama. É a primeira fase de pesquisa, são culturas celulares, tubos de ensaio, isso fica tudo restrito dentro do laboratório. Sim. Havendo sucesso nessa fase de pesquisa, se solicita autorização para que estender a pesquisa para animais. É a fase de pesquisar com gato, com macaco, com ratinho. Tudo ali. E, tendo sucesso, aqui se encaminha para a pesquisa com humanos. Se define uma amostra de população. No Brasil, as pesquisas com seres humanos nunca pode ser cobrada, então sempre tem voluntários para participar da pesquisa. E depois que se tenha sucesso nessa pesquisa com o humano, é que isso pode se tornar um procedimento de rotina médica. Então, o processo é longo mesmo? É longo, é demorado, é muito cuidadoso e muito cauteloso, porque a gente está tratando de vida, então não pode ter risco. Tem que ter realmente um super cuidado, né? Exatamente. E no Brasil, essa questão desse voluntariado para essas pesquisas,
a gente tem tido bastante voluntariado ou existe uma dificuldade para encontrar? Não, isso se encontra. É difícil falar porque cada pesquisa requer um padrão, mas a gente tem uma pesquisa fantástica sendo realizada, foi noticiada pelos principais sites aí pela Fundação Fiocruz, na Bahia, com lesão de medula e aplicação de célula-tronco para recuperação de movimentos. Olha, gente, que maravilha. Então, tem sido uma pesquisa fantástica, com avanços significativos e em breve a gente vai ter muita novidade. Imagina só que maravilha, quem tem na família, quem conhece alguém aí que teve problema aí, que está tetraplégico, paraplégico, de repente saber que, puxa, veio a cura. Exatamente. Através da célula-tronco, isso é uma ainda é pesquisa, né? Isso não é um procedimento de rotina no ambiente médico, mas as pesquisas estão apontando para sucesso. Maravilha. Esse, depender da minha torcida, acredito da sua também aí, vai ser muito sucesso, porque é o que a gente precisa. Cada vez mais o ser humano é tão inteligente, é tão capaz, trabalha buscando tantas coisas por aí. Vamos trabalhar aí com a medicina mesmo, para a gente procurar as curas de tantas doenças que a gente às vezes não vê saída. E que bom que a gente está encontrando uma saída aí agora com as células-tronco, né? Daniel, deixa por favor o seu contato de site, telefone do BCU Brasil, para quem esteja nos assistindo, queira entrar em contato com o BCU Brasil, possa ter acesso. O nosso site é uma boa fonte de informação, porque tem muita pergunta e resposta lá dentro. Ótimo, mesmo. Maravilha. É o www.bcubrasil.com.br. Então, muito simples, bcubrasil.com.br. Né? E o telefone do nosso escritório aqui em Curitiba é o 4141-1451. 4141-1451. Super simples também. Então, você pode entrar em contato ali com o BCU Brasil. Muitíssimo obrigada, Daniel. Obrigado a você.